Olá pessoal, mais um unboxing. E na verdade esse é um pouco diferente dos que vocês estão acostumados com os demais que eu já fiz. Na verdade eu recebi esse deck de cartas a questão de 20 dias e, e fiz um unboxing com ele, mas houve tanto problema na gravação em termos de som que eu resolvi deixar de lado. E foi ótimo, porque por um outro lado eu aproveitei para usar aquelas cartas durante esses 20 dias, conhecer melhor as cartas. Às vezes eu faço o unboxing e depois de gravado o vídeo eu vou usá-lo daí alguns meses. Já aconteceu de passar quase um ano para eu me interessar em usar de novo aquele baralho. Mas esse eu fiquei trabalhando com ele esses 20 dias. Trabalhando como? Né? Vocês sabem que eu não faço leituras para outras pessoas. Eu simplesmente estudo as cartas. Me interessa muito a imagem das cartas, me interessa muito o ato de fazer, de criar um novo deck e adaptar imagens ou criar imagens originais para as cartas de tarô, que são praticamente sempre baseadas no tarô de Marseille ou no Rider-Waite-Smith, né? Mas esse daqui é um baralho que eu gostei tanto dele, eu diria, para usar uma expressão assim exagerada, eu fiquei tão apaixonado por ele que eu resolvi fazer mais esse semi-unboxing. Então entendam, essas cartas eu já vi, eu já conheci, já usei, né? E, e quero compartilhar com vocês porque talvez algumas pessoas também se interessem por elas, como eu. Demorou muito entre eu adquirir e chegar a receber as cartas. E por quê? Porque eu comprei numa dessas vaquinhas virtuais que existem na internet. Ou seja, os autores estavam lançando o projeto para captar o dinheiro e só então vir a produzir, né? E foi o que aconteceu. Então eu comprei em agosto do ano passado, agosto ou setembro, eu acho que foi no final de agosto, isso, no final de agosto de 2019 e recebi no início de agosto de 2020. Então, foi um ano de espera pelo baralho. E eu tinha visto só uma ou duas, acho que tinham duas ou três imagens apenas. O tarô, como vocês podem ver, é um tarô, está aqui escrito, e ele chama-se Medieval Europe, ou seja, da Europa medieval. Por quê? Porque os autores, ou o autor aqui, Vladimir Stranikov, ele se utiliza de imagens daqueles antigos livros religiosos, daquelas antigas Bíblias, as primeiras Bíblias, que eram ilustradas, ricamente ilustradas, com folha de ouro, com arabescos, com as letras numa proporção maravilhosa, numa caligrafia fantástica, que nós chamamos até hoje de caligrafia gótica. É, e não só as Bíblias eram assim, mas os livros de oração, os chamados livros das horas. E os almanaques. O que eram os almanaques? Os almanaques eram livros ou pequenos opúsculos que eram muito utilizados pelo pessoal que era, o que era a grande maioria, na verdade, donos de terras, donos de plantação, porque eles faziam aquele percurso do que era possível plantar-se e colher-se a cada estação do ano. Mas isso de uma forma super bonita, uma forma super poética, especialmente na maneira de ilustrar, né? Os mosteiros eram famosos, ficaram famosos. Lembre-se do livro do... Oh, meu Deus, fugiu meu nome.
do, 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 do. Lembrem-se do livro do Umberto Eco, né? O Nome da Rosa, cujo tema se passa exatamente numa grande biblioteca de um mosteiro. A ação do livro se passa nesse local. E o tema de todo o suspense do livro está exatamente num livro considerado proibido e que pouquíssimas pessoas tinham acesso a ele. E esse livro vai originar toda a história, que é fantástica, do livro e depois que foi transformado num filme, que também, como filme, era um filme interessante. Bom, então, o que me chamou a atenção foi a qualidade de algumas coisas aqui. Por exemplo, o livreto é um dos livretos mais interessantes que eu já li, que eu já tive a oportunidade de ler com calma, porque ele não tem aquela linguagem antiquada, aquela coisa tola que fica se repetindo a mesma coisa, a mesma palavrinha-chave, coisa e tal. Ele vai do que é óbvio até a sugestão de ideias mais interessantes, menos fechadinhas no quadradinho, entende? A qualidade do livro é ótima, esse papel camurça aqui, estampado em folha de ouro, em gravação em folha de ouro, é muito legal. E, olha, é desses livros que eu estou falando para vocês, desse tipo de ilustração, né, que nós temos, que foi muito, muito comum durante a Idade Média. Lembre-se que as pessoas, a grande maioria das pessoas, não sabiam ler, né? E, aliás, quando Lutero manda imprimir em escala praticamente industrial a Bíblia, chamada Bíblia de Gutenberg, a Bíblia traduzida para o alemão, não mais para o latim, muita gente foi estudar para aprender a ler, para poder ler a Bíblia. Porque antes você não tinha só que estudar para ser alfabetizado, você tinha que estudar latim, né, para saber o que estava escrito na Bíblia. Ou então ficava à mercê das interpretações dos párocos, das aldeias da época, né, e tudo mais. Então, esse tarô é baseado nesse tipo de imagem. Nesse tipo de imagem. Não necessariamente religiosas, mas é o estilo da imagem. Então, vamos lá. Ele vai um pouco além de um tarô comum. Eu separei aqui o que é tarô e separei aqui o que vem de extra, que eu particularmente não utilizo, certo? Mas eu vou abordar com vocês isso. Eu vou mostrar o que vem nesse pacote. Então, a gente começa com os arcanos maiores, né? E nós vamos ter aqui o louco, né? Essa figura independente, essa figura que às vezes a gente chama de irresponsável, mas é uma figura que está bem com a vida, está aprendendo as coisas, à medida que ele caminha, ele aprende mais um pouco, né? É a figura do louco no tarô. E aqui nós temos o mago, que nos remete muito à alquimia, algo que era muito importante, bastante estudado, bastante secreto em alguns momentos, durante períodos da história da humanidade. A Idade Média é rica em relatos desse tipo. Então, o que é o mago? É a pessoa com muitas habilidades, né? É a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, nem que seja de uma maneira efêmera, nem que seja de uma forma mais ilusionista do que real, mas ele realiza, ele consegue realizar. A sacerdotisa. A sacerdotisa nos lembra da importância do estudo, do aprofundamento do estudo e da reflexão. Claro que nós podemos encontrar muito mais significados para a simbologia dessa carta, mas isso é muito importante pensarmos, né? Que o livro na mão dela sempre remete a essa ideia. Ela não está inventando nada, ela também não está escrevendo livro.
ela está usando o livro como uma fonte de informação. Aqui ao lado dela, pela primeira vez eu vejo isso num baralho, num deck de baralho. Acredito que eu não esteja errado nem confuso a respeito, mas nós temos um unicórnio, com tudo aquilo que o unicórnio simboliza também, associada a essa figura. A imperatriz. A imperatriz é a grande força geradora, né? É aquela que faz com que a vida aconteça. Ela representa isso. A vida humana, a vida da terra, a vida dos animais, dos vegetais. As coisas que são desenvolvidas são nutridas e desenvolvidas e vêm à luz, saem à luz. Uma bela carta do imperador, com todo o seu aplombe, né? Toda a sua pose de dono, de senhor, da pessoa que detém o poder. A carta do imperador muitas vezes tem essa significação dentro de uma leitura. Não é sempre, mas ela vai representar pessoas que são fortes, de espírito forte e de personalidade muito forte. São pessoas que são impositivas. É aquela pessoa que você às vezes se sente intimidado de contestar. Não significa necessariamente que seja uma pessoa má, não é isso. Mas é uma pessoa que ela impõe respeito por ela mesma. O Hierofante é o nosso grande professor, né? É a pessoa que nos ensina através do quê? Através de regras. Regras que podem ser de comportamento. Um livro de etiqueta social, inclusive, pode ser representado pela carta do imperador. O livro que diz como é que você deve sentar-se à mesa, que garfo você vai usar, que garfo você não vai usar, porque ele está te dando uma regra de comportamento. Os livros, a religião, por exemplo, as religiões, todas elas obedecem algumas regras próprias de cada uma delas. Não tem melhor, não tem pior. São regras que as pessoas concordaram em aceitar a partir do momento que elas se classificam dentro daquela ordem religiosa. Então elas vão seguir. Então aqui nós temos muito a ideia do professor, a ideia do que se ensina, a ideia do que se aprende, né? A escola pode estar representada nessa carta, por exemplo. Os amantes. Essa carta, quando aparece, eu vejo que a maioria das pessoas se fixa na ideia tão primária, né, tão simplória, de que é uma carta que representa casamento, que representa noivado, que representa encontros, que representa namoro, que representa paixão. Sim, ela representa realmente isso também, mas ela representa uma coisa que é importante. Por isso que eu sempre digo que o importante, eu adquiro baralhos, não é porque ninguém precisa ter mais do que um baralho para saber tarô, para ler tarô, para fazer qualquer coisa com o tarô. Mas eu adquiro que é para ver como é que as pessoas ilustram essas cartas. E veja, aqui é muito claro, né? São escolhas. A carta, a pessoa que parece estar incomodada, encostada nessa árvore, né, buscando até a energia da árvore para ela tomar o quê? Uma decisão. É o rapaz, porque ele tem uma escolha a ser feita. Essa é a carta das escolhas, é aquilo que a gente opta. Qual é a sua profissão? Você realmente escolheu ou você fez porque escolheram para você? Papai era médico, vovô era médico, a família tem uma clínica, então vamos fazer medicina. Foi por causa disso? Ou você administra uma fazenda porque ela está na sua família há muitos anos e você abriu mão de ser músico de uma banda de rock para administrar a fazenda. E todo mundo achou muito sensato da sua parte. Mas e você? E você com você, né? Como é que você está? Essa é a carta que fala da gente entrar para um grupo. Por exemplo, vou entrar para um clube.
Entre os diversos clubes sociais da minha cidade, eu vou escolher aquele um. Por quê? Porque eu me identifico com as pessoas que vão lá, eu me identifico com a conversa que eu ouço dessas pessoas lá, porque é um clube social, você não fica isolado, né? Não é um local de isolamento, é um local de convívio. Então, a maioria dos meus amigos estão lá, tudo bem, eu fico lá. Né? Eu vou entrar para uma ordem religiosa. Existem diversas. Por que eu escolhi essa daqui, X, e não a Y? Por que eu acabo escolhendo uma ordem, muitas vezes, que eu não sei nem como se pronuncia as sutras sagradas, como é que se lê? Eu aprendo de ouvir, mas eu não sei o que eu estou falando, na verdade. Né? Suponho que eu esteja falando mensagens boas, repetindo mensagens boas, mas não estou falando, mas por quê? Porque eu me encantei com a sonoridade, porque eu me encantei com o vestuário, porque eu achei que as pessoas que estão nessa mesma ordem religiosa aparentemente são mais equilibradas, são mais sensatas, são mais espiritualizadas e vivem numa espécie de nirvana pessoal que eu também gostaria de obter. Então, os amantes, é a carta das escolhas. Assim como a gente também escolhe parceiros na vida da gente. O carro, né? E essa representação é ótima do profeta Isaías ascendendo aos céus, né? Numa carruagem de fogo, que é um relato bíblico, né? Em corpo, com o corpo dele mesmo, não em espírito, mas com o corpo, e deixando para um dos seus seguidores, para um dos seus discípulos, o seu manto, que fazia com que ele tivesse sempre sucesso naquilo que ele quisesse empreender ou fazer. É uma carta de progresso, é uma carta de movimento. Nada aqui está parado. Os cavalos estão indo para o céu, a carruagem está subindo, ele está fazendo gestos de doação, o rapaz está fazendo um gesto de segurar, né, de pegar no ar a capa que protegia o profeta, que agora é dele. Então, o carro é isso, é uma carta de movimento e de progresso. As coisas estão andando. E a gente chega aqui na carta da justiça, que está bem representada nessa figura que usa uma pena, né, o símbolo, aquele símbolo que a gente vai encontrar mesmo nos hieróglifos mais antigos do Egito, representando como deveria ser medido o coração do ser humano. A medida de justiça, leve como uma pena. Quer dizer, a partir do momento que você dá uma opinião, que você faz um julgamento, o seu julgamento não deve deixar, nem mesmo em você, nenhuma dúvida quanto à verdade desse julgamento. E aqui ela está representada por isso. Seu coração deve continuar leve depois do julgamento. E aonde você vai pesar o quê? Você vai pesar as qualidades, você vai pesar aquilo que é verdade, especialmente o que é verdade e o que é mentira. É a nossa medida de justiça, né? O que é verdade e o que é mentira. O eremita. Ainda que o sol nessa carta esteja brilhando, o caminho que ele segue é o caminho da lanterna dele. Ou seja, em qualquer situação, nós devemos seguir a nossa luz interior. A nossa procura vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Muitas vezes ela parece que cai nas nossas mãos aquilo que a gente tem que aprender, aquilo que a gente tem que saber. Mas a gente tem que estar com essa busca interior bem definida já. O nosso caminho é traçado por nós, por essa luz, não por placas indicativas, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve fazer aquilo outro, né? Mas descobrir em você mesmo o que é que você quer, como é que você quer ser, o que é que você quer ver. Isso é uma reflexão. Ele está no meio de todos e continua, digamos, só. Não só no sentido negativo da palavra, ele é antissocial. Não é esse tipo de eremita.
Não, ele está só porque ele consegue se isolar no meio do caos e refletir. A roda da fortuna. Estarmos preparados sempre para as mudanças na vida. Tudo que nós consideramos muito estático, na verdade, não está mesmo. Nesse momento que eu estou falando com vocês, a sensação que eu tenho é que eu estou perfeitamente equilibrado sobre o planeta, sobre o chão da minha casa, aqui conversando com vocês, uma mesa que está fixa, conversando com vocês. Quando, na verdade, eu não sei se eu estou em posição em pé, deitado, de lado, na diagonal, de ponta cabeça, girando aonde? No universo. Porque quando eu digo que o planeta está nessa posição, ou quando eu imagino ou vejo uma foto do planeta nessa posição, eu estou vendo a partir de um ponto de vista que eu determino, mas não é o ponto de vista real, exato, porque é uma questão de posicionamento. O que é o universo? Aonde nós estamos nesse exato momento? Então, como é que nós podemos dizer que as coisas que a gente planeja vão exatamente acontecer? Há todo um sistema que vai fazer com que isso esteja sempre em movimento, sempre em movimento. E o que faz que a gente possa se aproveitar desse conhecimento, de aprendermos, de passarmos pelas dificuldades, pelas necessidades, de conhecermos pontos difíceis e nos reconhecermos fortes o suficiente para voltar a escalar, a ter forças a escalarmos e voltarmos. Essa sequência de fatos que faz com que a vida seja um constante roda gigante, né? É muito importante da gente pensar nela todas as vezes que a gente acha que alguma coisa que a gente tem ou é para sempre. Ah, eu comprei isso daqui é meu para sempre. Lê do engano. Lê do engano. Pode ficar na minha companhia enquanto eu estiver vivo. A hora que eu não estiver mais aqui, nessa roda, fazendo parte dessa roda, isso daqui vai ser de outra pessoa. Eu posso perder, eu posso esquecer, isso daqui pode se estragar. Tudo pode acontecer. E a roda da fortuna, a roda da sorte, é também isso. A força. Né? A força é essa carta que diz que convive em nós o civilizado e o menos civilizado. Aquilo que é de instinto, aquilo que é natural, aquela nossa reação, inclusive muitas vezes de sobrevivência, que você ouve contar histórias que são contadas, narradas depois de fatos terríveis terem acontecido, e você pensa, como é que essa pessoa tão frágil, tão simplória, conseguiu caminhar toda essa distância, totalmente ferida, como é que ela sobreviveu a essas torturas, a esses embates que ela teve que enfrentar, né? Como é que se passou isso nela? Mas isso é isso daqui, e que nos leva a refletir a respeito da necessidade que nós temos de aprender a reconhecer essa força animal dentro da gente, reconhecer racionalmente, né? Somos animais racionais. Então, reconhecer cerebralmente essa força animal para podermos usá-la na medida da necessidade e contê-la sempre que ela extrapolar os limites dela. O pendurado, que ainda hoje em dia muita gente chama de enforcado. Eu, como digo para vocês, desde a primeira vez que eu vi uma carta de tarô, que eu entendi que a carta era nessa posição e não era nessa posição, eu não entendi por que poderiam chamar em português de enforcado. Né? Enforcado pelo pé? Não sei, não conheço isso. Né?
mas é a carta do pendurado. É uma carta de sacrifício, porque está pendurado pelo pé, não é uma morte rápida, sem dúvida alguma. Você pode até ficar desmembrado, morrer sangrando, morrer de uma convulsão cerebral, uma série de coisas, mas é mais lenta, sem dúvida, do que o enforcamento normal que conhecemos, que sabemos que existe, né? Então, o enforcado é uma carta de sacrifício. E um dos maiores sacrifícios nossos, e cada vez parece que aumenta isso, é a impaciência, é o tempo, é conseguirmos entender que há um tempo para tudo. Nós vivemos numa sociedade imediatista, que se reflete nas coisas mais simples do mundo. Por exemplo, eu descobri há 2 décadas que a preguiça que eu tinha de cozinhar, por exemplo, um pacote de macarrão para almoçar, que levava 12, 15 minutos, podia ser compensada cozinhando num forno, se eu comprasse um forno de micro-ondas que levaria 5, 6 minutos. Você entende? Então, o que eu quero dizer é isso, das coisas mais simples que nós fazemos, nós vamos abreviando o tempo. As viagens em 1500, né, quando o império, digamos assim, o reino de Portugal estava se expandindo pelas colônias, as viagens duravam de um ponto de Lisboa, digamos, até o ponto que eles pretendiam atingir, de 4 a 8 meses, às vezes até um ano. Ia-se parando de porto em porto, ia-se devagar, coisa e tal. Hoje em dia nós queremos o método de transporte mais rápido possível, o que nos leve imediatamente de um lugar para o outro. Não temos essa paciência, não temos esse tempo de espera, não queremos fazer esse tempo de espera. Ela vai representar muitas vezes aquilo que a gente tem, por exemplo, essa época que eu estou falando em agosto de 2020, uma época em que ainda estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Então, essa é uma época em que, quando se fala em lockdown, quando se fala em restrição de ir e vir, de limite de pessoas, está aqui mostrado na carta do pendurado. Ou seja, você não tem total liberdade para fazer as coisas. Você está dependente de alguma coisa acontecer ou terminar de acontecer para você voltar ao seu normal, né? Aquilo, pelo menos, que nós consideramos normal. Temos a carta da morte, né? Que montada numa quimera. E muitas vezes eu ainda continuo vendo as pessoas dizendo que a carta da morte sim simboliza a morte, sim simboliza também a morte. Mas como todas as cartas, não tem única e exclusivamente uma ideia apenas para isso. É a morte do quê? Né? É a carta que vai falar, para mim, ela fala muito quando a gente chega ao fundo, a verdade mais verdadeira possível daquilo que a gente precisa saber. Pense na gente. Se eu saio na rua, eu sou avaliado pelo meu tamanho, pela minha altura, pelo meu gênero, pela roupa que eu uso. As pessoas vão me analisando e me classificando por tudo isso, né? Pela cor da minha pele, eu vou sofrer mais ou menos racismo, pela maneira com que eu ajo, pela maneira com que eu me comporto, pelas minhas opções daquilo que eu tenho, daquilo que eu deixo de ter, né? Eu vou ser julgado ao máximo. Mas quando eu sou reduzido a um esqueleto que é igual para todo mundo, né? E me perdoem as pessoas que são especialistas em medicina forense, que vão dizer naturalmente que não, que no meu esqueleto você vai encontrar a idade da pessoa, você vai encontrar o gênero dessa pessoa, você vai encontrar uma série de informações. Sim, mas eu estou falando apenas no sentido mais geral. O esqueleto como simplesmente uma estrutura onde você constrói tudo em cima. Então a morte é você dar um fim nas coisas para poder começar novamente. Não é só terminar, não é só acabar, é recomeçar de alguma maneira.
eu preciso terminar algo para começar. Então, por exemplo, se eu vim aqui todo vestidinho de roupas bacanas, mostrando que eu estava fazendo faculdade e que eu estava estudando, e que eu fui estudante durante praticamente os primeiros 20 anos da minha vida, no dia que eu recebo o meu diploma de formatura, né, nesse dia eu completei aquele ciclo de vida. E no dia seguinte, né, passada a noite da festa, da formatura, da diplomação, o que eu sou? Eu sou um profissional sem experiência real da profissão. Né? Não vamos entrar nas minúcias de você fez residência, você fez escritório de aplicação, você fez... Sim, a gente faz isso, mas é diferente você ter total responsabilidade, sem ter orientador, sem ter nada, sobre o seu cliente, sobre aquilo que o seu cliente deseja. Você começar do zero, abrir seu escritório com cheiro de novo, seu consultório com cheiro de novo, o seu home office, né, com cheiro de novo, e começar ali a construir um novo personagem, que não é mais visto, fulano é estudante de tal coisa. Não, agora você é profissional, fulano de tal é profissional na seguinte área, é especialista na seguinte área, é capaz na seguinte área. Temperança. Temperança é aquela carta que fala da nossa necessidade de sermos equilibrados. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Gente que não por uma questão religiosa, mas por uma questão pessoal, passa a ver tudo sob uma ótica apenas. A pessoa que não questiona absolutamente nada. A pessoa que não consegue juntar duas opiniões diferentes, né? Essa carta, quando aparece, diz para a gente, muitas vezes, da necessidade de levarmos em conta uma segunda opinião. Está consultando um especialista em alguma coisa? Ouça uma segunda opinião. Você foi comprar o seu celular ou seu computador e você tem uma série de questões a respeito do que é melhor para você, porque, né, hoje em dia eles têm tantas diferenças entre si e tantas similaridades. Então, você vai consultar um especialista. Pode ser, inclusive, o vendedor da loja, pode ser um técnico, pode ser uma pessoa da própria fábrica que possa lhe atender, da fábrica do produto que possa lhe atender, né? Em todos os sentidos. Você vai pôr seu filho numa escola, você pode, se for evidentemente o caso, procurar fazer uma entrevista com o diretor, a diretora dessa escola e de outras, para ouvir o que a escola tem para oferecer, o que a escola não tem para oferecer, e você vai com isso buscando um equilíbrio. Não é só isso, a temperança é um estado de alma, é você estar bem, é você saber juntar as coisas. Mas saber ouvir os outros sem ficar combativo, sem aquele leão da carta da força subir à tona, elevar a sua pressão arterial e fazer de você uma pessoa absolutamente incivilizada, a temperança te ensina exatamente isso, a usar o equilíbrio. Vamos ser equilibrados. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 8, nem 800. Vamos pelo caminho do meio, vamos juntar as coisas e fazer dessa mistura o melhor tempero da nossa salada, né? A vida, se você comparar uma salada, ela é cheia de elementos, né? Tem o alface, tem o almeirão, tem o rabanete, tem o tomate, tem o sal, tem o azeite, tem o vinagre, tem, enfim, o que você quiser colocar na sua salada. Se você exagerar num dos produtos, você sabe que você vai pender, não vão apreciar aquele elemento, né? A mesma coisa na vida. O diabo. O diabo é a nossa dependência, é nos tornarmos tão frágeis que ficamos dependentes
E quando eu digo isso, eu não estou falando da fragilidade pela doença, não, não. Eu estou falando frágeis emocional e moralmente, né? E até muitas vezes no sentido de são os nossos vícios, é deixar que os nossos vícios, ou sejam, coisas que são repetitivas e negativas, né, nos dominem, é a gente não conseguir conciliar isso, não obter mais prazer, mas fazer isso por uma necessidade imperativa que você nem sabe como explicar. O diabo é você deixar vir à tona o pior de você e se tornar escravo disso, não conseguir equilibrar. Aliás, todas as cartas, se nós pensarmos bem, elas vão falar dessa necessidade de uma busca de um equilíbrio, né? Dessa necessidade que nós temos de rever conceitos, de repensarmos, de contermos a nossa agressividade, de contermos nossa dependência, seja a dependência do outro, aquela dependência que você se torna um elemento desagradável na vida do outro, né? Porque você depende emocionalmente, você passa a ser um elemento híbrido, né? Isso não interessa para ninguém. O diabo tem muito disso. É o momento da gente refletir se a gente está agindo corretamente com a gente e com o outro. A torre eu acho que é uma das cartas mais fáceis da gente compreender, porque a torre é uma construção. E essa construção pode ser a minha pessoa, a minha personalidade, o meu corpo, a minha construção como profissional, a minha construção como elemento de uma determinada família, de um determinado grupo social. E quando eu faço essa construção de uma maneira ruim, de uma maneira frágil, sem resolver questões, é como se eu estivesse construindo realmente uma casa, um prédio, qualquer coisa, uma cabana que fosse, e não prestasse atenção nos fundamentos, se eu estou fincando realmente no chão, se o solo está preparado para isso, ou é um solo de aluvião, que daí um pouco eu estou plantando no solo ruim, ou seja, o solo vai escorregar, vai partir, vai se desfazer sobre os meus próprios pés, se eu estou usando um material de primeira ou não, se eu estou usando a areia correta para cimentar minhas relações, fazer o concreto das minhas relações, ou estou fazendo isso, deixando para lá, deixando para lá. Gente, uma hora a casa cai. Literalmente cai. Quem constrói em morro, sabendo que é proibido, sabe que na primeira grande chuva pode deslizar tudo. É uma consciência, né? E daí você perde o que você tem. E se você não perder a sua vida nessa queda, você tem que reconstruir a sua vida. Vocês imaginem essas pessoas que são muito difamadas injustamente, qual é o trabalho delas posteriormente, quando elas são jogadas ao chão, quando elas saem de uma posição de admiração para uma posição em que todo mundo aponta o dedo, critica, ridiculariza e faz escárnio dessa pessoa. Vocês imaginam a dificuldade de se reconstruir isso. Mas a vida é um ciclo. Falamos isso na roda da fortuna, né? E a gente pode passar por isso em diversos momentos. Há momentos que a gente acha que a nossa vida está muito sólida. Tem gente que acha, por exemplo, que agora que fez uma sociedade com alguém, essa sociedade é para sempre. Pode não ser. Eu casei, estou bem casada há 30 anos, nada mais tem que vai acontecer. Não diga isso, porque pode acontecer. Podem ter sido 30 anos construídos de uma maneira muito interessante, mas sem nenhum grande peso estrutural. Ou seja, com o passar dos anos, essa estrutura também se fragiliza. O aço dessa estrutura não foi bem utilizado, as amarrações das colunas não foram bem utilizadas. E qualquer outra novidade no mercado vai fazer com que você
perca essa sociedade ou perca essa estrutura que você acha que você construiu. Claro que há a visão depois, nossa, investi 30 anos da minha vida fazendo isso para essa pessoa me deixar assim. Não, não é uma construção única, não é solitária. Houve participação. Assumir a culpa, assumir a responsabilidade, assumir o erro, são qualidades. A estrela. A estrela é uma carta sempre muito benfazeja, né? É uma carta que normalmente representa a fé, a confiança. E quando eu falo em fé, não falo só na fé, na religião. Eu falo na confiança, na autoconfiança que a gente tem, né? Eu vou conseguir, eu vou fazer. Eu tenho um objetivo e reconheço em mim que eu tenho condições para fazer com que isso aconteça, provocar que isso aconteça, e vou investir nisso, vou fazer com que isso aconteça. Fé é uma crença interior que é mais forte que praticamente tudo. Muitas vezes nós não temos como explicar da onde a gente reúne tanta segurança quando afirma as coisas. Mas a estrela é a carta que fala exatamente nisso, que existe esperança quando você acredita. E a esperança, como dizem, é a última que morre, ou seja, ela pode tardar, mas ela não vai falhar. A lua, e aqui nós estamos falando de sensibilidade, né? Em todos os sentidos, de mudanças de humor, de mudanças de temperamento, de medos, de angústias, de caminhadas, às vezes, por ermos sombrios nossos, mas que nós vamos em frente levados por uma coisa chamada intuição, por algo que também é uma luz que nós também refletimos dentro da gente, né? A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, mas ela reflete e ilumina. Mesmo refletindo, ela ilumina, ela consegue iluminar. Então, que ela nos ilumine por dentro, ilumine nossas decisões, ilumine a nossa maneira criativa de encontrarmos soluções para as coisas e nos faça sempre melhores. O Sol, considerado muitas vezes como a melhor carta do tarô. Acho que não existe a melhor, não existe a pior. E todas elas representam momentos da nossa vida. E quando eu falo da nossa vida, não é no sentido, esse eu estou vivendo só um momento só. Não, no nosso dia, eu acho que nós vivemos todas essas cartas. É difícil o dia em que a gente não precisa ter coragem para enfrentar os problemas. É difícil o dia em que você não seja desafiado. É difícil o dia que você não fique aborrecido com alguma coisa que não acontece na velocidade que você quer. É difícil o dia que você não vê progredir pelo menos alguma coisa dentro do seu dia a dia. É difícil o dia que você não tem que se reinventar, dar uma de mago e se recriar rapidamente. Difícil o dia que você não aprende alguma coisa. Difícil o dia que você não tem que iluminar o seu próprio caminho com a luz do seu saber, do seu conhecimento. No difícil dia em que você não é compelido a seguir regras. O difícil dia em que você não se sente, pelo menos por um instante, totalmente livre, totalmente inconsequente, totalmente solto. Nem que for dançando debaixo da água do seu chuveiro, né? E o Sol vai falar para a gente de vitalidade, sobretudo, né? Vitalidade, ele vai falar de grande iluminação, ele vai falar de sucesso, da possibilidade de sucesso. Ele vai falar de um brilho que você pode adquirir, que você pode ter, que você pode lustrar em você mesmo e com isso refletir e deixar que os outros apreciem e se aproveitem disso no melhor sentido da palavra para melhorar inclusive as vidas dessas pessoas, né?
o julgamento. E aqui nós não estamos falando da justiça dos homens, nós estamos falando da nossa justiça, do reconhecer dos nossos atos, das nossas atitudes. O grande julgamento, né, o julgamento final é esse, é reconhecer, é sair do túmulo, despido de tudo, né? Sair do túmulo e reconhecer, olha, eu errei. É uma autoconfissão. Eu reconheço que eu estava errado e estou aqui nesse reconhecimento, assumindo a humildade que eu devo manter, devo ter, e a sabedoria de, a partir desse reconhecimento, não errar mais nisso que eu errei uma vez, ou muitas vezes. Não errar mais, é renascer, é aparecer de uma outra forma, é surgir modificado por dentro, particularmente. E daí o mundo é esse renascer recomeçando. A carta do mundo, para mim, ela sempre me remeteu. Isso é uma opinião pessoal, como todas as outras que eu emito aqui. Mas a carta do mundo sempre se pareceu com a carta 0, a do louco, a carta que vem em seguida. A carta do mundo, para mim, é no momento que eu acho que eu passei por tudo, que eu somei tudo isso, eu de novo me zerei. Eu percebo que eu posso começar tudo de novo, que eu estou livre para começar uma nova caminhada, que eu estou livre para me reaprender, para me reestudar, para me reobservar, para começar a viver com o conhecimento anterior, aplicando num novo processo de vida. Na maioria dos baralhos, essa carta dança, aqui ele caminha, né? Então, esse dançar no universo pode significar exatamente isso, a harmonia desse conhecimento, fazendo com que a gente crie um novo processo de vida, algo novo para a gente. A carta do mundo, nesse baralho, por exemplo, que nós estamos fazendo um unboxing, ela vai reunir uma série de elementos simbólicos, especialmente, né, do horóscopo, né? Os signos estão retratados, é uma somatória deles todos. E aqui nós temos Adão e Eva ainda sob a árvore do paraíso, ainda vivendo no paraíso. Bom, gente, só a parte dos arcanos maiores já ficou com muito tempo. São quase 50 minutos, quase uma hora. Eu prometo que depois eu vou fazer e vou postar um outro vídeo falando exatamente dos arcanos menores e das cartas que complementam esse baralho, caso as pessoas queiram usar. Essa é uma carta de apresentação, e aqui, depois da carta 22, depois da carta 21, a carta 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 são planetas. E você pode, se você quiser, isso não é mais tarô, isso já é uma união, uma coisa híbrida. Você está misturando oráculos, né? Você pode fazer uma leitura, pode unir, pode jogar junto essas cartas que representam os planetas e suas características, né? Então nós temos Saturno, temos Vênus, temos Marte, Júpiter, Mercúrio. Nós temos todo o zodíaco e temos uma carta chamada a proteção, que seria a proteção divina, né? Mas isso é mais um oráculo à parte que você pode juntar aqui. Esse baralho, inclusive, esse deck de cartas, ele tem uma outra característica que é interessante, que eu vou mostrar para vocês. A carta número 7, a carta do carro, que eu mostrei
anteriormente com o profeta Isaías no seu carro subindo aos céus, ele tem uma opção que é esta carta do carro. Você pode escolher qual das duas você quer. E nessa carta ele vai dizer que o carro é o elemento de força. O que ele está tentando dizer nessa imagem, né? O elemento de força para você, digamos, usar no combate a tudo aquilo que poderia ser empecilho para você na grande viagem da sua vida. Você tem um projeto, seu projeto está em andamento, essa é a carta do carro, é o progresso, ela representa o progresso, algo que está em movimento, seguindo em frente, seguindo um caminho que você, motorista, escolheu. Mas no meio do caminho podem aparecer coisas que sejam pessoas, situações, tempos que sejam mais difíceis. E você vai usar essa força do carro, do progresso, para encontrar alternativas e para combater. Por exemplo, imagine uma pessoa que tivesse investido no início da pandemia do ano 2020, tivesse investido na abertura de um pequeno negócio. Essa pessoa ainda não tem um caixa suficiente para aguentar meses. Né? Nós, nesse momento que eu gravo o vídeo, nós estamos há 5 meses de pandemia. 5 meses de grande maioria dos estabelecimentos comerciais fechados. Essa pessoa precisa, se ela estava num movimento, ela precisa encontrar forças nesse projeto que ela tinha de vida para voltar e permanecer no caminho, derrubar as dificuldades, né? Insistir naquilo. Então, é uma carta extra que vem para você escolher. Eu gosto muito, sempre gostei da ideia bíblica desse símbolo que é o profeta Isaías. Então, eu acho que isso daqui é muito interessante, é uma obrigação, e a gente vai encontrar com outras cartas. Então, eu separei essa, eu não uso na minha leitura pessoal, né? Mas vou usar essas outras aqui. Então, isso que eu queria comentar com vocês hoje, deixar isso daqui e dizer que eu volto para mostrar as cartas dos arcanos menores, que são fantásticas também. Espero que tenham gostado. Desculpem a extensão do vídeo e até um próximo encontro.